O reinado de Davi. Este será o título da nossa 9ª lição do segundo trimestre do ano de 2023 da classe de adolescentes. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos continuar meditando juntos na história de Davi. Na aula passada, na lição de número 8, nós falamos sobre o processo em que Samuel o unge como rei, mas que ele precisa esperar um longo período até que se torne rei de fato sobre Israel. E hoje nós iremos falar sobre este período em que ele se tornou rei. Vamos falar do reinado de Davi, das grandes vitórias que ele obteve, mas também falaremos sobre aquele grande erro que ele teve, porque se Davi marcou a história através dos seus feitos, através de ter se tornado o maior rei de toda Israel, ele também teve alguns deslizes que foram bem graves, que ficaram marcados em sua história. Nós iremos mencionar isso também. Vamos tentar entender como funciona alguém que foi chamado de homem segundo o coração de Deus, que foi atestado pelo próprio Deus dessa forma, mas que em sua trajetória ele não foi perfeito. Ele falhou, ele errou, ele pecou. Como será que funciona isso diante de Deus? Serão, então, alguns dos tópicos que nós iremos comentar e estudar juntos nesta lição. Antes de nós continuarmos falando da nossa aula, eu preciso pedir um grande favor a cada um de vocês, amados irmãos, alunos que me assistem aqui semanalmente. Faz algumas semanas que eu me esqueci de pedir aos irmãos o like, a inscrição, o comentário, eu me esqueci. E por isso, acho que vocês também se esqueceram. Então hoje eu quero pedir assim carinhosamente, por favor, por bondade, por gentileza, deixe o seu like aqui nesse vídeo quando você o assistir. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar o seu comentário aqui embaixo. E, por favor, se inscreva. Nós temos, principalmente aqui para as aulas da classe de adolescentes, uma visualização bem maior do que para as outras classes, mas o nosso número de inscritos não é proporcional à quantidade de pessoas que me assistem. Então, por favor, se você está aqui, se este canal te beneficia de alguma forma, se eu consigo passar aqui algo que te ajuda na preparação da sua aula, por favor, que você possa se inscrever. Nós temos pré-aulas aqui todas as semanas, por enquanto, das 5 classes da Escola Bíblica Dominical, desde pré-adolescentes até a lição de adultos. Então, por favor, seja muito bem-vindo, se inscreva. Dessa forma, você estará me ajudando grandemente. Já agradeço, vou ficar muito feliz se vocês me ajudarem, que Deus abençoe e retribua a ação de vocês aqui. Vamos para a nossa aula, então? Nossa leitura bíblica está lá em 2 Samuel, no capítulo de número 5. Nós leremos dos versículos 1 até o 9. Vamos ler juntos, então? Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: Veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse: Você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Assim, todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom diante do Senhor, e eles ungiram Davi, rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. O rei Davi partiu com seus homens para Jerusalém, para atacar os jebuseus que moravam naquela terra. Os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui, até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar. Com isso queriam dizer: Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: Todo o que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim, Davi morou na fortaleza e a chamou de Cidade de Davi. Ele foi edificado ao redor desde Milo e para dentro. Aqui na mensagem, nós temos 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 9. Davi foi ficando cada vez mais forte porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. Nossa aula tem 3 objetivos. Então, primeiro, ensinar aos nossos adolescentes a história do rei Davi. Segundo, destacar a importância da adoração a Deus. E terceiro, refletir que todo pecado tem consequências e que Deus perdoa os pecadores que se arrependem verdadeiramente.
Aqui no Vamos Descobrir, que é a nossa introdução, a lição nos faz um convite para que nós possamos entender a respeito do que é que nós iremos falar nesta aula. Então veja só como a lição convida a nós e aos nossos adolescentes para participarmos dessa aula de forma mais ativa. Na lição anterior, nós estudamos a jornada de Davi desde o momento em que foi ungido na casa de seus pais até a sua ascensão ao trono. Nesta aula, nós vamos aprender como foi o reinado de Davi. Você sabe quais são os principais feitos de Davi como rei? Veremos por que ele é considerado um rei tão importante. Hora de aprender, primeiro tópico, as conquistas de Davi. Davi nasceu em Belém, no território da tribo de Judá. Ele cresceu nessa cidade que ficava a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém, terra de Boaz e Rute, seus bisavós. Após a morte de Saul, Davi reinou sobre a região de Judá por cerca de 7 anos e meio. Nesse período, Davi foi conquistando o apoio e a confiança das demais lideranças de Israel, inclusive dos antigos apoiadores do rei Saul. Por fim, ele foi coroado rei sobre todas as tribos de Israel. Assim, Davi fundou uma dinastia que permaneceu no poder por 425 anos aproximadamente. É bastante tempo, não é? Então nós iremos falar um pouquinho agora neste primeiro tópico a respeito das conquistas de Davi. E com certeza uma das conquistas mais importantes de todo o reinado de Davi, ali no Reino Unido, né, por praticamente 33 anos, foi essa conquista da cidade de Jerusalém. Nós vamos entender agora por quê, aqui no nosso primeiro subtópico. Davi foi um rei prodigioso e muito bem sucedido em seus intentos. Ele teve vitórias importantes contra vários povos inimigos de Israel, filisteus e moabitas, como também os sírios e os amonitas. Mediante sua experiência como guerreiro, Davi organizou um exército profissional, composto por homens de diferentes regiões. Através dessa força militar organizada, ele ganhou muitas guerras. 1 Crônicas é um livro que vai retratar várias das guerras que o rei Davi foi vitorioso. O feito mais marcante de Davi, porém, foi a conquista de Jerusalém. Após se estabelecer como rei, Davi tomou a cidade de Jerusalém e tornou ela a capital do seu reino. A cidade foi edificada pelos jebuseus, um povo cananeu que nos dias de Josué resistiram à tomada da terra pelos israelitas e ainda moravam ali nos dias de Davi. É importante nós lembrarmos aqui que lá nos dias de Josué, eles deixaram de conquistar algumas partes da terra que o Senhor tinha dado a eles, porque eles não quiseram enfrentar alguns inimigos. Alguns deles eles não quiseram empurrar, sabe, até o fim, continuar lutando, e porque o povo de Israel tirou o pé, alguns de seus inimigos permaneceram ali dentro de um território que era deles. Deus tinha dado aquele território a eles, conforme tinha prometido a Abraão. Mas porque eles não cumpriram o que Deus tinha dito e retrocederam na guerra, né, tiraram o pé ali da batalha, alguns dos inimigos de Israel permaneceram ali naquela cidade. Naquela cidade, eu diria, na verdade, desculpa, permaneceram em todo o Israel, e alguns em cidades que mais tarde foram agregadas, né, novamente ao território de Israel, como era o caso da cidade de Jerusalém. Mas afinal, por que Jerusalém era tão importante? Por que é um feito tão considerável de Davi ter conquistado a cidade de Jerusalém, né? Veja só que a lição vai nos contar agora a respeito disso. Jerusalém era uma cidade estratégica, pois ela estava numa posição elevada, central e menos vulnerável a ataques de povos vizinhos, pelo motivo de que ela tinha muralhas muito fortes, muito altas, muito resistentes, e isso continha o ataque dos inimigos, porque como eles estavam no alto, protegidos por muralhas muito altas, por muralhas bastante fortes, eles conseguiam ver o inimigo chegando, por conta de estar numa posição elevada, e eles também podiam contar com a ajuda dessas muralhas muito fortes. Então, eu quero inclusive deixar aqui para vocês a dica de um canal no qual eu aprendo muito. Eu amo assistir esse canal porque eu ainda não tive a oportunidade de ir a Israel. Talvez você que está aqui me assistindo já teve, me conta aqui nos comentários, por favor. Ou talvez, assim como eu, você ainda não realizou esse sonho. Acompanha, né, tudo de Israel apenas pelas narrativas bíblicas, por aquilo que a palavra de Deus nos fala a respeito da cidade santa. Então, para nós que não conhecemos Israel, eu indico para vocês o canal Israel com Aline. Eu vou deixar aqui na descrição, e ela tem vários vídeos que retratam a cidade de Jerusalém. Tem um bastante importante que vai falar sobre as muralhas de Jerusalém, e ali nós podemos ter um pequeno contexto
de como eram essas muralhas. É claro que essas que Davi conquistou já foram derribadas, foram construídas novas, né? Teve todo o período ali que o povo de Israel foi levado para o cativeiro, depois volta, mas algumas partes ali dessa muralha que existe hoje na cidade antiga de Jerusalém ainda remontam a este período. Eles preservaram ali um pedacinho deste período mais distante e mantiveram ali para preservar a tradição da cidade, para deixar que aquilo contasse a história de uma cidade tão antiga quanto é Jerusalém. Então vou deixar aqui a dica para os irmãos, é super importante para nós termos uma ideia mais visível daquilo que nós vamos lecionar, do que nós vamos falar. Então sempre que você tiver alguma dúvida aí a respeito de questões mais históricas sobre Israel, sobre questões do povo judeu, eu indico que você assista aos vídeos do Israel com a Aline. Foi um canal que a minha família descobriu durante a pandemia e a gente passou assim muitos dias assistindo os vídeos e aprendendo mais a respeito do que a palavra de Deus nos fala, de detalhes específicos, que às vezes a gente perde, sabe? Passa ali em branco, não entendi muito bem, ou às vezes a gente acha que entendeu e na verdade o que a palavra está querendo nos dizer é algo muito característico de um tempo que já passou. E aí a Aline nos traz essas características bastante específicas e que nos ajudam a melhorar o entendimento da palavra de Deus. Mas continuando, então, essas características, estar no alto, ter muralhas tão reforçadas, tornavam a cidade de Jerusalém muito segura, tão segura que os jebuseus zombaram de Davi. Nós vamos entender agora porque ele estava falando sobre os cegos, né? E os coxos aqui no texto que nós lemos no início. Então eles disseram para Davi que até os cegos e os aleijados eram capazes de proteger a cidade em um eventual ataque dele, porque a cidade era muito segura. Então não precisava nem de homens fortes, de um exército, porque eles conseguiam conter ali qualquer ataque por conta das muralhas. Mas veja só, entretanto, para Davi, a cidade era essencial. Por quê? Ela estava num lugar estratégico para se tornar a capital do império que ele estava construindo, porque ela ficava praticamente no meio do caminho das tribos do norte e das tribos do sul. Então era perfeito para que Davi conseguisse dar atenção ao povo, resolver as questões, né, e ouvir os anciãos, estando no meio do caminho. Assim, nem a tribo do norte teria que viajar muito, e nem as tribos do sul teriam que viajar muito. Então, era perfeito de forma estratégica que Davi fizesse, né, a capital de todo Israel em Jerusalém. Então, Davi estava obstinado, desejoso daquela vitória. Imagina os jebuseus falarem algo tão, assim, zombando, né, de Davi, que era o maior guerreiro de Israel naquela época. Os irmãos se lembram, nós falamos agora 2 aulas atrás a respeito de Saul, de como ele ficava irritado com as comparações que o povo começava a fazer entre ele e Davi, porque Davi se destacou grandemente como um guerreiro. Aquele menininho que vai lutar contra Golias, mas assim, lutar não, né? Apenas ganhar a vitória que, segundo ele, Deus já tinha dado a ele, era um menino inexperiente, praticamente um adolescente que não entendia nada de batalhas. Só que este Davi que nós estamos falando aqui agora era um homem que o próprio Deus vai dizer que era sanguinário, que tinha ganhado tantas batalhas, que tinha guerreado tantas vezes, que os jebuseus deveriam ter tido um pouquinho mais de cuidado em como falar. Porque daí, por conta disso, Davi ficou tão obstinado em transformar Jerusalém na capital do seu império, que ele vai arrumar um jeitinho de conseguir entrar na cidade. Então os jebuseus erraram quanto àquilo que eles falaram para Davi, e Davi conquistou a cidade de Jerusalém, e mais, ele a chamou de cidade de Davi. Nessa cidade, ele estabeleceu o seu palácio e também construiu outros edifícios governamentais. É interessante destacar que, segundo o historiador Flávio Josefo, aquele historiador que quase todo trimestre eu falo aqui para os irmãos, né? Eu tenho o livro dele que está aqui, esse livro vermelhinho. Hoje não tem mais essa edição na CPAD, mas tem uma que eu acho que é marrom, com uma partezinha mais clara. Eu já falei aqui para os irmãos, mas eu deixo a foto dele aqui do lado. É um livro, assim, fantástico para nós que estamos sempre dando aula na IBD, termos acesso, porque o Flávio Josefo é um historiador judeu, que mais ou menos do período ali de Tito, quando Jerusalém é destruída no ano 70, e ele vai ser levado pelo imperador, né, no caso ali ele era o filho do imperador, para Roma, para que ele pudesse fazer registros, por conta de que essa era a profissão dele, ser historiador. Então ele escreve a história dos hebreus. Então muita coisa que às vezes nós não entendemos na palavra de Deus, Flávio Josefo nos traz uma luz a respeito do que ele conseguiu, né, ali por fontes históricas, pelo que ele ouvia, pelo que foi passado de pai para filho, escrever para nós muitas coisas que às vezes nós não sabemos, não temos ideia. E uma das coisas que ele vai nos dizer é que a cidade de Jerusalém é aquela mesma Salém. Lembra quando Abraão encontra Melquisedeque, que era o rei de Salém?
Então, Flávio Josefo acredita que Jerusalém é essa mesma cidade de Salém, onde Melquisedeque estava e onde ele era rei. Então, que remonta lá ao período de Gênesis, quando Abraão encontra Melquisedeque e entrega o dízimo a ele. Lembra que ele era um sacerdote do Deus vivo, do Deus Altíssimo? Então, para Flávio Josefo, essa cidade de Jerusalém era tão antiga que ela remontava ao período de Abraão, ao período do patriarca de Israel. Continuando aqui, vamos falar sobre o nosso segundo subtópico do retorno da Arca da Aliança. Nós sabemos da importância da Arca da Aliança para o povo de Israel, nós já estudamos a respeito disso. Então veja aqui, depois de se estabelecer, ali em Jerusalém e transformar Jerusalém na capital do império, Davi também conseguiu unificar todas as tribos, esta foi a sua segunda conquista, e fundar ali, conseguiu dar início a uma monarquia bem estabelecida, porque aí ele contava com o apoio de todas as tribos, algo que Saul não tinha conseguido quando era rei. Então Davi ele consegue compor de fato, no período dele, no segundo reinado ali, de Israel, que ele vai conseguir unificar todas as tribos e estabelecer uma monarquia na cidade de Israel. Na cidade de Jerusalém, no país Israel. Outra grande atitude de Davi foram suas tentativas de centralizar a adoração do povo de Israel lá na capital, que agora era Jerusalém. Então, segundo seus intentos, Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. O rei estava tão empolgado em querer trazer a Arca da Aliança de volta que ele a transportou de forma equivocada. Lá nos primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco, nós temos as ordens do Senhor para os levitas, e ali o Senhor nos dizia como a arca deveria ser carregada. Davi, que não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá, queria muito trazer a arca para casa. Então, naquela pressa em fazer com que a arca chegasse em casa, ele pede que ela seja carregada sobre carros de bois, então que ela seja transportada de forma rápida, para que chegasse mais rápido ali na cidade de Jerusalém. Só que a arca deveria ser carregada sobre os ombros dos sacerdotes. Não era só ser carregada sobre os ombros de alguém, tinham que ser levitas. Sacerdotes deveriam carregar a arca. E nós sabemos que, por conta de não seguir as orientações divinas, esse equívoco vai resultar em uma tragédia, porque Uzá, um dos guias ali do carro, toca na arca que estava quase caindo, porque eles estavam carregando ela em cima ali dos carros puxados por boi, e naquelas, antigamente, meus irmãos, não existia pavimentação como nós temos hoje, esses asfaltos lisinhos e tal. Então, muito provavelmente estradas esburacadas, e naquela pressa, a arca quase caiu. E no ato ali de tentar segurar a arca, Uzá toca na arca, e ele morre fulminado. Infelizmente acontece essa tragédia. É importante nós entendermos que Deus não estava aqui sendo um extremista, tá? Isso tudo a respeito da condução da arca já havia sido ensinado ao povo. Os levitas sabiam que a arca deveria ser carregada sobre os ombros de sacerdotes, que ela não poderia ser transportada de outra forma e por outras pessoas. Outras pessoas não tinham permissão para tocar na arca. Então, carregar a presença de Deus, porque a arca simbolizava a presença de Deus, era algo muito sério. Existia toda uma sequência de normas, de rituais, para que a arca pudesse ser carregada da forma devida. E eles desrespeitaram isso. Então aqui, imagina, por que Deus não... Ele estava tentando fazer um bem, segurar a arca para que ela não caísse. Só que ela não estaria caindo ali se eles estivessem carregando ela da forma que o Senhor queria que carregassem. Então Uzá vai acabar morto porque houve um desrespeito para com a presença de Deus que era simbolizada por aquela arca. Então, dessa forma, a comitiva teve que parar, eles interromperam ali o processo de levar a arca até Jerusalém, e tem aquela história muito bonita, porque a arca vai ficar na casa de Obed-Edom, lá por 3 meses, e vai mudar completamente a história da família daquele homem, meus irmãos, se lembram? É uma passagem que está lá em 1 Crônicas, capítulo 13. Na segunda tentativa de trazer a arca, porque Davi não desistiu, falou, bom, deu errado, mas agora nós vamos fazer as coisas de acordo com a orientação divina e vai dar certo. Então, na segunda tentativa, Davi não queria mais errar. Então, ele vai lá, convoca os levitas e sacerdotes e ordena que eles se santifiquem para trazer a arca até Jerusalém. Ele também convocou os levitas para organizarem louvor e adoração. Davi congregou todo o povo em uma comitiva e utilizou uma vestimenta especial.
Em uma jornada festiva, Davi ofereceu sacrifícios ao Senhor. Os sacerdotes trouxeram a arca sobre seus ombros, cumprindo o mandamento do Senhor. Além disso, Davi se alegrou, dançou e louvou juntamente com o seu povo. Em Jerusalém, a arca foi abrigada em uma tenda que Davi havia preparado. Assim, a adoração ao Senhor foi estabelecida em Jerusalém. Aqui é importante nós lembrarmos que o templo ainda não existia em Jerusalém. Davi não constrói templos, os irmãos se lembram, né? É Salomão que vai construir o templo depois. Então, ainda neste período, a arca permanecia em tendas, em lugares ali preparados para que ela pudesse habitar, significando que a presença de Deus estava com eles. É importante nós observarmos a mudança de perspectiva de Davi. Ele queria trazer a arca rapidinho. Quando ele percebe que fez errado, ele fala, então vamos oferecer a Deus a melhor busca possível. Então, nós vamos buscar essa arca com louvores, com adoração, cantando, vestindo as melhores vestimentas que nós tivermos. Os levitas e os sacerdotes irão se santificar para que nós possamos demonstrar a Deus toda a nossa atitude de reverência. E então deu certo, o Senhor se agradou desse coração contrito do rei Davi. É importante nós pensarmos aqui no primeiro auxílio didático, vai nos falar que não existe um lugar na Terra tão teologicamente significativo como a cidade de Davi, Jerusalém. A cidade de Jerusalém se torna a capital de Israel neste período, no período do rei Davi, quando ele conquista a cidade de Jerusalém e torna ela a capital do império. Depois, muitos anos depois, quando o reino do norte e o reino do sul são levados para o cativeiro, mais tarde, quando eles começam a voltar, é para Jerusalém que eles voltam. Jesus passa boa parte do seu ministério na cidade de Jerusalém. Então, nós sabemos que também depois, aqui no auxílio didático, vai nos falar também, né? Que a profecia identifica Jerusalém como o lugar no qual Jesus irá retornar e como a capital do reino terreno que ele irá estabelecer. Durante o milênio, o Senhor estará sentado como rei em Israel. E a capital, a sua capital, não mais de Davi, será Jerusalém. Então veja que é o lugar, teologicamente falando, mais importante da terra. Isso nos faz aguçar ainda mais o desejo de conhecer, não é mesmo? Saber como é essa cidade. E existe algo que me conforta bastante. Às vezes eu ouço meu pai falar sobre isso. Se nós não conhecermos a cidade de Jerusalém agora, enquanto estamos aqui no plano terreno, nós a conheceremos quando viermos com Jesus. Depois de salvos, depois que nos tornarmos na noiva de Cristo, né? Depois das bodas do Cordeiro, quando o Senhor vier para a terra, nós viremos com Ele. Então nós estaremos em Jerusalém, ou agora, ou quando nós já estivermos com o nosso corpo transformado. Olha como a palavra de Deus era maravilhosa. Ela nos traz ensinamentos para essa vida e também já nos alegra com aquilo que irá acontecer na nossa próxima vida, na vida eterna. Vamos para o nosso segundo tópico e agora nós iremos falar sobre o grande erro de Davi. Havia um período em que os reis saíam para guerrear. Neste período, Davi preferiu ficar em casa, em seu palácio, e enviou o seu general Joabe para lutar em seu lugar. No palácio, à tarde, após um cochilo, irmãos, olha só, Davi era um homem sanguinário, acostumado a guerrear, a batalhar. E Davi envia todo o seu exército para guerrear, para batalhar, e ele fica em Jerusalém, fica no seu palácio. E olha como a Bíblia vai descrever este momento. Davi tinha acabado de levantar do seu cochilo, quando ele deveria estar na guerra. Ele estava lá de forma ociosa, cochilando. Então Davi sai para passear pelo terraço de seu palácio. E ele vê Betseba se banhando. E naquele momento ele deseja tomá-la como mulher. Tê-la, né? Ali para ele. Mesmo sendo informado de que ela era uma mulher casada, Davi manda que chamem a Betseba para que ela se deite com ele. E então, ele comete um adultério. Porque ele se deita com uma mulher que era casada, que era esposa de Urias. Nós vemos aqui, no tempo em que os reis deveriam sair para a guerra, no tempo que Davi deveria estar guerreando junto com o seu exército, ele retrocede, ele fica em Jerusalém. E quando ele fica ocioso, ele acaba vendo o que não deveria ver. Ele é avisado de que aquela é uma mulher casada. Mas os olhos dele já tinham desejado tanto aquela mulher. Talvez Davi deve ter pensado, por que não? Não. Ninguém vai ficar sabendo. É só um pecadinho. Urias, que era o marido de Betseba, a mulher com quem Davi se deitou, era um dos grandes guerreiros de Davi, era um dos valentes de Davi. E ele não sabia de nada.
O rei, por sua vez, armou uma cilada para Urias. Ele ordenou o retorno de Urias para que ele dormisse com Betseba, a fim de fingir que o filho que gerou, né, daquele encontro, daquele ato entre Davi e Betseba, um bebê foi gerado ali. Quando eu imagino que quando Betseba vem e conta para Davi que ela está grávida, Davi arma uma cilada para Urias. Falou, manda chamar Urias, ele vai se deitar com Betseba e a gente vai fingir que o bebê é dele. Né? Afinal, se ele não vier em nenhum momento, o bebê é de outra pessoa. Mas se ele vier e estiver com a esposa dele, eu não vou precisar assumir o meu pecado, a minha condição de adúltero. Olha Davi tentando tampar, colocar panos quentes em cima do erro, do pecado que ele tinha cometido. Mas Urias, Davi não contava com isso. Urias era um homem de caráter. Urias era um homem diferente. Tanto era um homem diferente que o próprio Deus não deixa que a história de Urias se acabe, sabe, de forma tão leviana. Lá na genealogia de Jesus, a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi, né, gerou a Salomão de Betseba, aquela que foi mulher de Urias. Na linhagem de Jesus, Urias é citado, porque ele morreu de forma indevida e não teve descendentes. Mas o Senhor deu para Urias a oportunidade de que o seu nome fosse eternizado através de uma menção a ele na genealogia do seu próprio filho. Olha como Deus é maravilhoso, como ele faz coisas assim impressionantes. O dia que eu lendo ali Mateus, eu parei para pensar sobre isso, eu falei, uau, Deus é maravilhoso. Às vezes nós achamos que as coisas vão acontecer aqui na vida e a gente fala, poxa, talvez só vamos encontrar recompensa no céu, talvez algumas pessoas só receberão justiça e consequências para os seus atos lá no céu. Mas Deus não se deixa ser zombado. O que Davi fez contra Urias provocou em Deus uma necessidade de reparação para com a vida de Urias. Então, Davi vai lá e manda chamar Urias. Então Urias vem para dormir com Betseba, sem saber, né? Que era para ele dormir com a esposa dele. Só que Urias estava guerreando. E aí ele decide que ele não vai entrar em casa em respeito aos seus companheiros que permaneceram lá na guerra. Fala, não, eu não vou nem entrar em casa, porque não é para eu estar aqui. Então, se Urias nem entrou na casa dele, como é que ele ia engravidar a esposa? E Davi não para por aí. Davi manda chamar Urias para jantar com ele, embebeda Urias, e mesmo assim Urias não entra para dormir com Betseba. Então Davi parte para um poço mais fundo na sua escala de pecado. E olha só como um abismo vai chamando o outro, né? Porque tudo começa com olhar, não, tudo começa com um desejo de não fazer nada. E daí Davi foge da guerra, fica em casa, fica ocioso, aí ele olha para a mulher casada, ele deseja a mulher casada, aí ele adultera com a mulher casada, aí a mulher fica grávida, daí ele precisa chamar o marido dela, o marido não entra em casa, ele embebeda o cara não entra em casa, e agora Davi vai fazer algo ainda pior. Aquilo, né? Ele vai descendo ainda mais ali, aumentando a sua escala de pecados. Com o seu plano falhando, Davi envia uma carta ordenando ao comandante Joabe para mudar a posição de Urias na batalha, a fim de que ele ficasse em uma área onde o inimigo era mais forte, sozinho, para que ele fosse morto. E para piorar, Davi entrega essa carta nas mãos do próprio Urias, e Urias retorna para a guerra levando a sua sentença de morte nas mãos e entrega para o seu comandante. Um homem tão fiel que ele não abriu a carta. Ele nem desconfiou do que estava acontecendo. Urias morre como um cordeiro, como alguém que não tinha pecado, porque não foi culpa dele, não era um erro dele. Ele deixou a esposa dele em casa e foi guerrear. O rei mandou ele chamar ele no meio do caminho, tá bom, beleza, voltou, vamos voltar para a guerra. Urias estava tão focado em guerrear que ele não pensou que estava sendo usado. Mas Deus cuidou para que a vida de Urias não tivesse se acabado de uma forma tão vã, tão ruim, né? Então Davi faz isso, tudo isso, né? Todos esses pecados com o objetivo de esconder o primeiro pecado, que era o pecado do adultério. Após a morte de Urias, Davi se casou com Batseba, mas a Bíblia diz que o Senhor Deus não gostou do que Davi tinha feito. 2 Samuel, capítulo 11 e versículo 27. Aqui no nosso segundo auxílio didático, nós temos algo muito interessante, porque existe uma pergunta, eu até separei aqui para os irmãos, porque eu acho que nós podemos fazê-la aos nossos adolescentes. Como isso é possível? Como pode um herói da Bíblia, um gigante da fé, um homem segundo o coração de Deus, se desencaminhar tão completamente, perder a visão do objetivo e se atrapalhar de forma tão grave? Como pode?
E a lição aqui, o comentário, na verdade, né, ele nos responde, porque ele vai nos dizer assim: com a vida de Davi, nós aprendemos que é tolice supor que uma pessoa, segundo o coração de Deus, esteja imune aos perigos e às tentações do mundo ao seu redor. Em vez disso, nós devemos nos lembrar de que quando damos um passo em falso, seja grande ou pequeno, uma nova cadeia de eventos tem início, que Deus não considera o pecado sem importância, mas que a misericórdia e o perdão de Deus ainda assim são ilimitados. É um comentário retirado da Bíblia The Way, o caminho. Eu achei muito válido. Acho que dá para nós conversarmos com os nossos adolescentes a respeito disso. Como que Davi é um homem segundo o coração de Deus e cometeu tantos pecados, tantas atrocidades? E nós iremos falar agora a respeito exatamente dessa definição, um homem segundo o coração de Deus, aqui no nosso terceiro tópico. O pecado de Davi não ficou imune diante de Deus. O Senhor levantou o profeta Natã para confrontar o rei. O profeta contou ao rei em forma de parábola uma história de dois homens, um que era rico e possuía muitas ovelhas e que tomou a ovelha de outro homem que era pobre e possuía apenas uma. Sem saber que a parábola falava de si mesmo, Davi ficou furioso e disse que este homem rico deveria ser morto e pagar 4 vezes mais o que ele tirou. Natã, então, de forma corajosa, coloca o dedo no rosto de um rei guerreiro, de um homem sanguinário que tinha ganhado tantas batalhas e diz: meu rei, você é este homem rico que tomou a única ovelha daquele homem pobre. Senhor, você, meu rei, tomou a mulher de Urias mesmo tendo muitas esposas em seu harém, em sua casa. Deus confrontou Davi com o seu pecado e lembrou-o de toda a sua trajetória. Como consequência do pecado de Davi, Deus declarou que haveria casos de mortes violentas entre os seus filhos e que alguém da própria família de Davi iria causar uma desgraça e também iria tomar suas mulheres. Por conta de estar em casa no momento que não deveria estar, de olhar para a mulher que ele não deveria olhar, de desejar a mulher que não deveria desejar. O Senhor diz para Davi algo muito difícil, eu imagino eu, de ouvir. A espada não sairá de dentro da sua casa. E aí, Davi era um grande guerreiro. Ele sabia o que significava a espada não sairá da sua casa. E Davi teve que lidar com a consequência do seu pecado. Diante dessa palavra, Davi confessou o seu pecado e se arrependeu. Então Deus perdoou Davi, mas a criança gerada por Batseba adoeceu e morreu pouco tempo depois do seu nascimento. A Bíblia nos ensina que Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Provérbios 28, 13. Deus é misericordioso. Ele foi bondoso novamente com Davi. E tempos depois, Deus permitiu que ele tivesse outro filho com Batseba, agora sua esposa. E este filho foi chamado de Salomão e se torna depois o terceiro rei de Israel. Davi foi identificado como um homem segundo o coração de Deus. Isso nos mostra que ele tinha em seu coração o compromisso de obedecer os mandamentos de Deus, de cumprir a vontade do Senhor. Podemos observar em suas atitudes cânticos e orações que ele amava, em seus cânticos, e orações que ele amava a presença de Deus, que ele desejava estar durante toda a sua vida servindo ao Senhor, diante de Deus. Aqui no nosso terceiro auxílio didático, nós temos algo que eu amo olhar para a palavra de Deus e enxergar. O fato de que a Bíblia não se esforça para ocultar as falhas de Davi. Aliás, de nenhum personagem. A Bíblia não esconde que Abraão, o pai da fé, era mentiroso. E a Bíblia não esconde que Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi adúltero e assassino. Ele planejou um assassinato. A Bíblia não esconde isso de ninguém. Ela nos conta exatamente o que aconteceu de forma detalhada e nos mostra que Davi pecou, mas foi rápido para confessar os seus pecados. E as suas confissões não eram só uma confissão de alguém que foi pego, mas eram confissões genuínas. Davi se arrependia com vontade, sabe? Com verdade no seu coração. Ele realmente se arrependia. Não era assim, deixa eu lá pedir perdão para Deus. Não. Davi se arrependia a ponto de que o próprio Deus se compadecia da sua dor. Não retirava as consequências do seu pecado, porque Deus não faz isso por ninguém. Cada um dos nossos pecados terão consequências, mas Deus perdoou a Davi. E o Senhor também nos perdoa. Caso eu, você, um dos nossos adolescentes,
venham a pecar, a errar, o que é muito possível ao longo da nossa jornada cristã, porque nós somos seres humanos falhos, e mesmo os homens segundo o coração de Deus, mesmo as mulheres segundo o coração de Deus, os adolescentes segundo o coração de Deus, pessoas tementes ao Senhor, desejosas de cumprir a sua vontade, essas pessoas também erram, também falham, mas nós podemos ter certeza de que o perdão de Deus nos alcança, assim como alcançou a vida de Davi. Amém? Na conclusão da nossa revista, nos diz assim: o segundo rei de Israel foi bem sucedido em muitas guerras contra povos inimigos. Todavia, todas as conquistas de Davi não o impediram de pecar. Entretanto, o rei se arrependeu do seu erro e foi perdoado por Deus. Que nesta aula nós possamos apresentar a história de Davi para os nossos adolescentes, para os nossos alunos, mas apresentar também a misericórdia de Deus. É importante nós mostrarmos a eles que até as pessoas mais vitoriosas, até aqueles que fazem parte da galeria dos heróis da fé, também viveram dias distantes de Deus, onde o seu coração se distanciou do Senhor e eles cederam à tentação. Mas Davi, ele nos dá uma aula sobre como pedir perdão a Deus. Davi errou gravemente, ele cometeu um erro grandioso, mas ele pediu perdão a Deus também de forma grandiosa. Se você ainda não fez a leitura do Salmo 51, eu te convido a lê-lo. É o salmo que Davi escreve exatamente neste período em que ele está pedindo perdão a Deus pelo que ele havia feito, em todo o caso ali dele com Batseba. E é lindo ver que Davi vai dizer ao Senhor: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quem sabe você, professor, possa encerrar a sua lição neste próximo domingo, juntamente com seus adolescentes, fazendo esta oração a Deus do Salmo 51:10. Senhor, nós iremos errar, nós iremos pecar muito provavelmente, mas nós queremos clamar ao Senhor para que o Senhor cria em nós um coração reto. Que o Senhor nos dê um coração puro, um espírito reto, que nós possamos desejar a sua vontade, viver a sua vontade. E caso nós venhamos a pecar, que nós possamos rapidamente nos arrependermos e desfrutarmos do perdão do Deus que nos ama e que nos concedeu perdão de forma ilimitada. Amém? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu desejo que o Senhor te abençoe grandemente nesta aula, que o Espírito Santo guie as suas palavras, que Ele coloque as palavras certas na sua boca e que os seus adolescentes sejam alcançados pela ministração desta aula. Deus abençoe e até a próxima aula.